Célia era uma mulher de 68 anos, dona de um sorriso tão caloroso quanto o sol em um dia de primavera. Sua vida era simples, mas cheia de pequenos prazeres. Viúva há mais de uma década, ela morava em uma casa modesta, cercada por um jardim que cultivava com todo o cuidado do mundo. As flores eram como sua companhia, e ela conversava com elas como quem fala com velhos amigos. A vida não havia sido fácil para Célia. Ela e o marido, Augusto, haviam passado por muitas dificuldades, mas o amor entre os dois era o que o sustentava. Quando Augusto partiu, Célia encontrou conforto na simplicidade da rotina: cuidar do jardim, preparar seus chás favoritos e observar as crianças da vizinhança brincando na rua. Ela tinha um jeito especial de transformar qualquer dia comum em algo especial, seja com um bolo recém-saído do forno ou com palavras gentis que compartilhava com quem cruzasse seu caminho. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente. Célia havia saído de casa cedo, carregando sua bolsa de tecido já um pouco desgastada, mas que ela amava por ter sido feita à mão por sua mãe muitos anos atrás. Ela tinha ido à feira comprar frutas frescas, como fazia todas as semanas. Seus passos eram lentos, mas firmes, enquanto carregava sacolas cheias de laranjas, maçãs e algumas verduras. No caminho de volta para casa, algo chamou sua atenção. Próximo à praça da cidade, havia um homem sentado em um banco de madeira. Ele estava inclinado para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, com as mãos cobrindo o rosto. Sua aparência era desleixada, as roupas estavam gastas, o cabelo desgrenhado e os sapatos pareciam estar nos últimos dias de uso. O que mais intrigou Célia foi o ar de desespero que emanava dele. Ele parecia estar carregando o peso do mundo nas costas. Célia parou, observando por alguns instantes. Não era de seu feitio ignorar quem precisava de ajuda. Algo dentro dela dizia que aquele homem precisava mais do que comida ou dinheiro. Ele precisava de alguém que o enxergasse de verdade. Sem hesitar, ela se aproximou. "Com licença, meu rapaz", disse ela, com a voz suave. "Você está bem? Posso ajudá-lo em algo?" O homem ergueu o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado há pouco tempo. Ele parecia hesitar em responder, talvez envergonhado de sua situação. Após um momento de silêncio, ele suspirou. "Não sei o que dizer, senhora. Minha vida está um desastre", respondeu ele, a voz rouca. "Não quero incomodá-la." Célia sentou-se ao lado dele, ignorando o fato de que suas sacolas estavam pesadas e suas pernas começavam a doer. Para ela, o bem-estar daquele homem era mais importante naquele momento. "Não se preocupe com isso. Meu nome é Célia. E o seu?" Ele hesitou antes de responder. "Mateus." "Muito bem, Mateus. Acho que está precisando de algo quente para comer e talvez uma boa conversa. Que tal vir comigo? Moro aqui perto." Mateus parecia surpreso com a oferta. Ele olhou para Célia, tentando entender por que uma estranha estaria disposta a ajudá-lo assim, sem pedir nada em troca. Depois de alguns segundos, ele acenou com a cabeça, como se finalmente tivesse decidido confiar nela. Enquanto caminhavam até a casa de Célia, ela contou histórias sobre sua vida, sobre como adorava cuidar do jardim e sobre os pequenos encantos que encontrava no dia a dia. Mateus ouvia em silêncio, mas aos poucos, a expressão em seu rosto começava a suavizar. Quando chegaram, Célia convidou-o para entrar e serviu-lhe um prato quente de sopa, acompanhado de pão fresco. Mateus devorou a comida, agradecendo baixinho entre uma colherada e outra. Enquanto isso, Célia sentou-se à mesa, observando-o com um sorriso acolhedor. "Parece que você tinha mesmo fome, não é?" disse ela, brincando. Mateus sorriu pela primeira vez desde que a encontrou. Era um sorriso tímido, mas sincero. "Obrigado, Dona Célia. Eu não sei como agradecer por isso." "Não precisa agradecer, meu filho. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos estenda a mão. Agora, me conte, o que aconteceu? Por que está tão abatido?" Mateus hesitou novamente, mas algo na bondade de Célia o encorajava a se abrir. Ele começou a contar sua história, como havia perdido o emprego há meses, como fora despejado do apartamento e como estava tentando recomeçar, mas sem sucesso. Sua voz tremia enquanto falava, mas Célia ouvia cada palavra com atenção, sem interrompê-lo. "Eu sinto como se não tivesse mais propósito, como se estivesse invisível para o mundo", disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Célia segurou a mão dele, apertando-a levemente. "Mateus, nunca estamos realmente invisíveis. Às vezes, é difícil acreditar, mas sempre há alguém que nos vê. Eu vejo você, e acredito que sua história ainda não acabou.
Você só precisa de um empurrãozinho para seguir em frente. Mateus olhou para ela, surpreso com a sinceridade de suas palavras. Ele não sabia por quê, mas sentia-se diferente. Como se uma faísca de esperança tivesse sido acesa dentro dele. Naquela noite, Célia ofereceu-lhe um lugar para dormir. Não era nada luxuoso, apenas um pequeno sofá na sala, mas para Mateus, era mais do que suficiente. Ele se deitou, agradecendo silenciosamente por ter encontrado alguém como ela em um momento tão difícil. Enquanto Célia apagava as luzes e subia para o quarto, ela sentiu algo estranho. Uma intuição. Como se aquele encontro não fosse uma coincidência, mas o começo de algo muito maior. Ela não sabia o que estava por vir, mas sentia que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessaram a janela da sala, iluminando o pequeno espaço onde Mateus dormia no sofá. Ele despertou devagar, sentindo o corpo um pouco menos pesado do que no dia anterior. A noite havia sido a mais tranquila em meses, graças à hospitalidade de Célia. Na cozinha, Célia já estava de pé, como de costume. Vestida com seu avental florido, ela preparava o café da manhã. O cheiro de pão quentinho e café fresco preenchia o ar, criando uma sensação de aconchego. Mateus entrou na cozinha um pouco hesitante, esfregando os olhos. Bom dia, Mateus. Dormiu bem? Perguntou Célia com um sorriso caloroso. Bom dia, Dona Célia. Sim, foi a melhor noite que tive em muito tempo. Ele sorriu timidamente enquanto se sentava à mesa. Ela serviu-lhe uma caneca de café e colocou à sua frente uma cesta de pães, manteiga e um pote de geleia caseira. Mateus agradeceu mais uma vez, sentindo-se tocado pela generosidade daquela mulher que mal o conhecia. Enquanto ele comia, Célia puxou o assunto. Mateus, o que você fazia antes de tudo isso acontecer? Qual era o seu trabalho? Ele mastigou devagar antes de responder, como se precisasse de tempo para organizar os pensamentos. Eu trabalhava como técnico de informática. Fazia manutenção de computadores, instalação de programas, esse tipo de coisa. Sempre gostei de mexer com tecnologia. Mas o mercado ficou difícil, perdi clientes. Bom, o resto a senhora já sabe. Célia escutava com atenção, com as mãos apoiadas na mesa e o olhar gentil. Entendo. Sabe, Mateus, não é porque algo deu errado que tudo está perdido. Você ainda tem suas habilidades, certo? Talvez só precise de uma nova oportunidade. Ele suspirou, parecendo desanimado. Talvez. Mas eu não sei por onde começar. Já tentei tantas coisas. Célia pensou por um momento. Ela não entendia muito de informática, mas conhecia muita gente na vizinhança. Era uma mulher querida por todos, e sua rede de amizades era grande. De repente, teve uma ideia. E se você ajudasse algumas pessoas aqui do bairro? Sempre tem alguém com problemas no computador ou no celular. Talvez você possa começar por aí, ganhar um dinheirinho enquanto pensa no que fazer a longo prazo. Mateus levantou o olhar, surpreso pela simplicidade da sugestão. Era algo que ele nunca havia considerado. A senhora acha que isso funcionaria? Claro que sim. Respondeu ela, confiante. Eu mesma tenho um computador antigo que mal liga. Você pode começar por mim. E se der certo, vou indicar você para os meus amigos. Mateus sentiu um calor no peito. Pela primeira vez em meses, ele tinha a sensação de que talvez houvesse uma saída. Ele concordou com a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seu rosto. Tudo bem, Dona Célia. Vou tentar. Naquela tarde, Mateus colocou as mãos à obra. Célia trouxe o computador que ficava em um canto da sala, acumulando poeira. Ele desmontou o equipamento, verificou as peças e, com as ferramentas que carregava em sua mochila surrada, fez os reparos necessários. Trabalhou com dedicação, sentindo-se útil novamente. Enquanto isso, Célia cuidava do jardim, mas sempre de olho em Mateus. Era evidente que ele tinha talento. O modo como seus olhos brilhavam enquanto explicava o que estava fazendo mostrava que ele amava aquele trabalho. Pronto, anunciou ele após algumas horas. Acho que está tudo funcionando agora. Quer testar? Célia se aproximou e ligou o computador. Para sua surpresa, o velho equipamento funcionava como novo. Ela bateu palmas, animada. Mateus, você é um gênio. Nem acredito que esse trambolho voltou a funcionar. Ele riu, sentindo-se orgulhoso. Obrigado, Dona Célia. Fico feliz que tenha dado certo. Naquele mesmo dia, Célia começou a espalhar a novidade entre os vizinhos. Ligou para Dona Maria, que morava na casa ao lado, e para seu Arnaldo, o dono da mercearia da esquina.
Contou como Mateus havia consertado seu computador e sugeriu que eles o contratassem para resolver seus problemas de tecnologia. No dia seguinte, Mateus já tinha 2 novos clientes. Ele passou a tarde na casa de Dona Maria, consertando seu notebook, e depois foi até a mercearia para configurar o sistema de caixa eletrônico de seu Arnaldo. Ambos ficaram impressionados com sua eficiência e o recomendaram a outras pessoas. Em poucos dias, Mateus começou a receber mais pedidos. Ele ainda não ganhava muito dinheiro, mas sentia que estava no caminho certo. Sua confiança estava sendo reconstruída, peça por peça. Célia acompanhava tudo de perto, orgulhosa de Mateus. Ela via nele um potencial que ele mesmo parecia desconhecer. Aos poucos, a convivência entre os dois tornou-se algo especial. Eles conversavam durante as refeições, compartilhando histórias de vida e rindo de pequenas coisas. Mateus sentia que Célia era mais do que uma simples anfitriã. Ela era como uma guia, alguém que havia lhe dado um propósito quando ele mais precisava. Certa noite, enquanto tomavam chá na varanda, Mateus olhou para Célia com gratidão. Dona Célia, eu não sei como agradecer por tudo que a senhora fez por mim. Se não fosse por sua ajuda, eu ainda estaria perdido. Ela sorriu, balançando a cabeça. Não precisa me agradecer, Mateus. A vida é feita de encontros, e acho que o nosso não foi por acaso. Talvez eu também precisasse de você, só não sabia disso. Mateus ficou intrigado com aquelas palavras, mas não quis insistir. Ele sabia que havia algo especial na relação que estavam construindo, algo que ainda levaria tempo para ser completamente entendido. Os dias se transformaram em semanas, e a situação de Mateus continuava a melhorar. Ele havia conseguido guardar algum dinheiro e começava a planejar seu futuro. Sonhava em abrir seu próprio negócio, um pequeno serviço de manutenção de computadores. Por outro lado, Célia parecia mais feliz do que nunca. A presença de Mateus trouxe uma nova energia para sua vida. Ela sentia que havia encontrado um novo sentido para seus dias, um motivo para continuar acreditando na força dos gestos simples. O que nenhum dos dois sabia era que o destino reservava surpresas ainda maiores. Suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que nem sequer imaginavam. As semanas passaram como folhas levadas pelo vento, e a vida de Mateus continuava a dar sinais de melhora. A pequena comunidade onde Célia vivia parecia ter abraçado sua causa. Era como se cada vizinho quisesse fazer parte daquele renascimento, oferecendo serviços para Mateus ou mesmo divulgando seu talento para outras pessoas da cidade. Aos poucos, o jovem começava a construir uma reputação como técnico de confiança, alguém competente e sempre disposto a ajudar. Célia observava tudo com um misto de orgulho e carinho. Sentia-se grata por ter seguido seu instinto no dia em que viu Mateus na praça. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo dentro dela, um sentimento que ela não conseguia nomear. Era como se Mateus tivesse trazido uma nova primavera para sua vida, preenchendo os espaços que antes estavam vazios. Uma manhã, enquanto Célia cuidava de seu jardim, ouviu o som de um carro parando em frente à sua casa. Era raro alguém visitá-la sem avisar. Ela enxugou as mãos no avental e foi até o portão. Um homem bem vestido desceu do veículo, com um ar sério, mas educado. Ele carregava uma pasta de couro e parecia procurar algo. "Bom dia, senhora. Por acaso a senhora é Célia da Costa?" perguntou ele, consultando alguns papéis. "Sou eu mesma. Como posso ajudá-lo?" respondeu ela, intrigada. "Meu nome é Eduardo Nogueira, sou advogado. Estou aqui em nome do senhor Henrique Santana. Ele era irmão do seu falecido marido, Augusto." O coração de Célia parou por um instante. Henrique era um nome que ela não ouvia há anos. Ele e Augusto tinham se desentendido antes de sua morte, e desde então, os dois lados da família haviam perdido contato. Antes que pudesse dizer algo, Eduardo continuou. O senhor Henrique faleceu recentemente, e, em seu testamento, ele deixou algo de grande valor para a senhora. Gostaria de conversar sobre isso. Podemos entrar? Célia, ainda atônita, fez um gesto para que ele entrasse. Eles se sentaram na sala, onde Eduardo abriu a pasta e começou a explicar. Henrique havia acumulado uma fortuna considerável ao longo da vida, mas não tinha filhos ou herdeiros diretos. No entanto, ele havia registrado no testamento que, em caso de sua morte, grande parte de seus bens seria destinada a Célia. Ele pediu que a senhora soubesse que lamentava profundamente o distanciamento. "Parece que ele queria corrigir isso de alguma forma", explicou Eduardo, com uma expressão sincera. Célia levou as mãos ao rosto, tentando processar a informação. A generosidade de Henrique era inesperada, mas ela não conseguia evitar um sentimento agridoce.
Era um gesto bonito, mas também um lembrete do tempo perdido, das palavras que nunca foram ditas. Naquele mesmo dia, Mateus chegou em casa exausto, mas animado. Trazia boas notícias sobre mais um cliente satisfeito, mas logo percebeu que algo havia acontecido. Célia estava sentada na poltrona da sala, com um olhar distante. Dona Célia, está tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Ela ergueu o olhar e tentou sorrir. Sim, está tudo bem, meu filho. Só, muitas novidades hoje. Ela contou a Mateus sobre a visita do advogado e o testamento de Henrique. Ele ficou impressionado, mas percebeu que aquilo mexia com ela de maneiras que iam além do dinheiro. Isso é uma bênção, Dona Célia. Mas parece que a senhora não está muito feliz com a notícia, comentou ele. Não é isso, Mateus. Estou grata, de verdade. Mas isso trouxe à tona lembranças que eu havia deixado guardadas. Meu marido e seu irmão brigaram por besteira, e agora, bem, não há mais tempo para reconciliar. Mateus assentiu, entendendo o peso que aquelas memórias carregavam. Ele sabia o que era sentir que o tempo havia escapado entre os dedos. Talvez ele tenha deixado isso como uma forma de pedir desculpas, mesmo que tarde demais, sugeriu Mateus. E quem sabe esse dinheiro não possa ser usado para algo bom, algo que honre a memória dele e do seu marido. Célia olhou para Mateus com um brilho nos olhos. Suas palavras faziam sentido. Ela decidiu que não deixaria aquela herança ser apenas um lembrete do passado. Ela usaria para construir algo que trouxesse alegria e propósito para o futuro. Nos dias seguintes, Célia e Mateus começaram a conversar sobre o que poderiam fazer com aquele dinheiro. Mateus, já mais confiante em suas ideias, sugeriu algo que pudesse beneficiar a comunidade. Dona Célia, a senhora sempre fala sobre como gosta de ajudar as pessoas. Que tal fazermos algo que possa ajudar quem está enfrentando dificuldades, como eu estava quando a senhora me encontrou? Célia refletiu por um momento, e um sorriso começou a se formar em seu rosto. Sabe, Mateus, isso não é uma má ideia. Eu sempre quis abrir um centro comunitário, um lugar onde as pessoas pudessem aprender coisas novas, encontrar apoio e até compartilhar suas próprias habilidades. O que você acha? Os olhos de Mateus se iluminaram. Ele podia imaginar perfeitamente aquele lugar. Uma sala com computadores para ensinar tecnologia, uma biblioteca cheia de livros, uma cozinha comunitária onde as pessoas pudessem compartilhar receitas e refeições. Era uma ideia grandiosa, mas ele acreditava que, juntos, poderiam torná-la realidade. Os meses seguintes foram de trabalho árduo. Célia usou parte do dinheiro para comprar um prédio antigo no bairro e reformá-lo. Mateus assumiu a tarefa de montar uma sala de informática, adquirindo equipamentos modernos e configurando tudo com cuidado. Outros moradores da comunidade se voluntariaram para ajudar, pintando paredes, doando móveis e espalhando a notícia sobre o projeto. Finalmente, o grande dia chegou. O centro comunitário, batizado de Casa de Esperança, foi inaugurado em uma manhã ensolarada. O lugar estava cheio de vida, com crianças correndo pelos corredores, adultos explorando os livros da biblioteca e idosos se reunindo para tomar chá e conversar. Célia observava tudo com lágrimas nos olhos. Ela sentia que aquele era o propósito que tanto buscará. Ao seu lado, Mateus sorria, sabendo que também havia encontrado seu lugar no mundo. Mateus, você mudou minha vida mais do que imagina, disse ela, segurando a mão dele. Não, Dona Célia. A senhora é quem mudou a minha, respondeu ele, com sinceridade. Eles sabiam que aquele era apenas o começo de uma nova jornada, mas estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse. Afinal, o destino havia revelado seu plano, e ele era mais belo do que poderiam ter imaginado. A Casa de Esperança rapidamente se tornou o coração pulsante da comunidade. Pessoas de todas as idades encontravam ali um refúgio, um lugar onde podiam aprender, ensinar, e, acima de tudo, sentir-se acolhidas. O projeto, que começou como uma ideia singela, cresceu além das expectativas, tornando-se um símbolo de transformação para todos que cruzavam suas portas. Célia era a alma daquele espaço. Todos a conheciam como a senhora de sorriso gentil, sempre pronta a ouvir e a ajudar. Já Mateus, com sua energia jovem e talento para a tecnologia, era o motor que mantinha o centro funcionando. Ele organizava oficinas de informática, ensinava jovens a programar e até oferecia consultoria para pequenos negócios locais que precisavam de apoio digital. Uma tarde, Célia caminhava pelos corredores do centro, observando com satisfação as atividades acontecendo. Na sala de informática, Mateus ensinava um grupo de adolescentes a montar seus próprios computadores. Na biblioteca, Dona Maria lia histórias para as crianças.
Na cozinha comunitária, algumas mulheres preparavam o almoço para distribuir entre as famílias carentes do bairro. Célia sentiu um calor no peito. Tudo aquilo parecia um sonho realizado. Ela sabia que o dinheiro deixado por Henrique havia sido um presente valioso, mas a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas que aquele lugar promovia. Enquanto ela caminhava, um dos jovens que frequentava o centro aproximou-se. Dona Célia, posso falar com a senhora? Perguntou ele, com timidez. Claro, meu querido. O que aconteceu? O garoto, chamado Lucas, tinha 17 anos e era um dos alunos mais dedicados de Mateus. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Queria agradecer por tudo que a senhora e o Mateus têm feito. Antes de vir para cá, eu achava que não tinha futuro. Mas agora, com as aulas de informática, estou pensando em me inscrever em um curso técnico. O Mateus disse que eu tenho talento para isso. Célia sorriu, emocionada. Ah, Lucas, isso é maravilhoso. Você merece todas as oportunidades do mundo. E fico muito feliz em saber que o nosso centro está ajudando você a enxergar o seu potencial. O jovem agradeceu novamente e voltou para a sala de informática, deixando Célia com uma sensação de dever cumprido. Histórias como a de Lucas se repetiam a cada dia, e ela sabia que esse era o verdadeiro impacto de seu trabalho. Naquela noite, enquanto tomavam chá na varanda, Mateus e Célia refletiam sobre tudo que haviam conquistado juntos. O céu estava estrelado, e o silêncio da noite trazia uma paz que ambos aprenderam a valorizar. Mateus, você já percebeu como tudo começou com aquele dia na praça? Disse Célia, pensativa. Sim, Dona Célia. Às vezes me pergunto como seria minha vida se a senhora não tivesse parado para falar comigo. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no horizonte. Eu não sei se estaria aqui. Célia estendeu a mão e tocou o ombro de Mateus. Talvez tenha sido destino. Mas sabe o que eu acho? A vida sempre nos dá oportunidades, mas cabe a nós agarrá-las. E você agarrou a sua com toda a força. Mateus sorriu, sentindo-se grato mais uma vez. Ele sabia que sua jornada ainda estava apenas começando, mas sentia-se mais preparado do que nunca para enfrentá-la. Os meses se passaram, e a Casa de Esperança continuava a crescer. O impacto do centro era tão significativo que chamou a atenção de pessoas de fora da comunidade. Repórteres locais vieram fazer matérias, e doações começaram a chegar de pessoas que queriam apoiar o projeto. Um dia, Célia recebeu uma carta de uma organização filantrópica, oferecendo apoio financeiro para expandir o centro. Com esses recursos, eles puderam abrir novas salas, comprar mais equipamentos e contratar instrutores para oferecer ainda mais cursos. No entanto, a expansão trouxe desafios. Célia e Mateus perceberam que precisariam de ajuda para administrar o centro. Decidiram formar uma equipe de voluntários, selecionando pessoas que compartilhavam de sua visão e paixão pelo projeto. Entre eles, estava Lucas, que se tornará um jovem líder na comunidade e agora ajudava a organizar as aulas de informática. Aos poucos, o centro começou a transformar não apenas a comunidade local, mas também a própria vida de Célia e Mateus. Eles se tornaram figuras respeitadas e admiradas, pessoas que haviam provado que a bondade e a solidariedade podiam mudar vidas. Célia, no entanto, começou a sentir o peso de sua idade. Embora seu espírito permanecesse jovem, seu corpo dava sinais de cansaço. Mateus percebia isso e fazia o possível para aliviar sua carga, assumindo cada vez mais responsabilidades no centro. Uma noite, enquanto organizavam documentos, Célia chamou Mateus para uma conversa. Meu querido, preciso falar com você sobre algo importante. Claro, Dona Célia. O que foi? Ela respirou fundo antes de continuar. Não sei quanto tempo mais terei forças para estar à frente do centro. Quero que você assuma o comando quando eu não puder mais. Mateus ficou em silêncio por um momento, surpreso. Ele sabia que Célia confiava nele, mas assumir uma responsabilidade tão grande parecia assustador. Eu não sei se estou preparado para isso, disse ele, hesitante. Célia segurou suas mãos, olhando nos olhos. Você está mais do que preparado, Mateus. Você tem o coração, a determinação e o talento. E, além disso, você tem o apoio de todos que acreditam em você. As palavras de Célia tocaram Mateus profundamente. Ele sabia que não poderia decepcioná-la. Mais do que isso, ele queria honrar tudo que ela havia construído. Nos meses seguintes, Mateus começou a assumir um papel maior no centro, com Célia ao seu lado para guiá-lo. Ela o ensinava sobre gestão, planejamento e como lidar com os desafios que surgiam. Aos poucos, ele foi ganhando confiança e se tornando o líder que ela sabia que ele poderia ser. Célia,
por sua vez, sentia-se tranquila. Sabia que, mesmo quando não estivesse mais presente, a Casa de Esperança continuaria a florescer, graças ao esforço conjunto de tantas pessoas que acreditavam em seu propósito. Aquela história, que começou com um gesto de bondade, havia se transformado em um legado de amor e transformação. E tanto Célia quanto Mateus sabiam que ela ainda tinha muito a oferecer. O tempo passou como um rio que nunca para de correr, trazendo mudanças sutis e inevitáveis. A Casa de Esperança era agora mais do que um centro comunitário. Havia se tornado um pilar na vida de centenas de pessoas, um lugar onde sonhos nasciam, habilidades floresciam e vidas se transformavam. Mateus assumirá completamente a liderança do projeto. Sob sua orientação, o centro havia se expandido para oferecer novas oportunidades, cursos de empreendedorismo, oficinas de artesanato, sessões de apoio psicológico e até programas para a terceira idade. O impacto era visível em cada rosto que cruzava aquelas portas. Mas, para Mateus, tudo ainda remetia ao gesto simples que Célia teve ao ajudá-lo naquela praça. Célia, por sua vez, aproveitava uma vida mais tranquila. Embora não estivesse mais envolvida na administração diária do centro, ela continuava sendo uma presença constante. As pessoas ainda buscavam seus conselhos e sua companhia, e ela nunca deixava de oferecer um sorriso ou uma palavra de encorajamento. Uma tarde, Mateus entrou na casa com um envelope nas mãos e um sorriso travesso no rosto. Dona Célia, tenho uma surpresa para a senhora, anunciou ele, com os olhos brilhando. Célia, que estava sentada em sua poltrona favorita, lendo um livro, levantou o olhar curiosa. O que você aprontou agora, rapaz? Perguntou ela, fingindo desconfiança. Ele entregou o envelope a ela, que abriu devagar. Dentro, havia um convite formal para a inauguração de uma nova ala no centro, chamada Espaço Célia da Costa, um lugar para recomeçar. A ala seria dedicada a acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo abrigo temporário, suporte profissional e assistência emocional. Célia levou as mãos ao rosto, emocionada. Mateus, isso é maravilhoso, exclamou ela, com lágrimas nos olhos. É o mínimo que podemos fazer para honrar tudo que a senhora construiu, Dona Célia. Foi a senhora quem plantou a primeira semente. Agora, estamos apenas colhendo os frutos. Ela o abraçou com força, sentindo-se mais grata do que jamais poderia expressar em palavras. No dia da inauguração, a comunidade se reuniu em peso para celebrar. O espaço estava lindamente decorado, e a cerimônia contou com discursos emocionantes de pessoas cujas vidas foram impactadas pelo trabalho de Célia e Mateus. Lucas, o jovem que havia encontrado seu caminho graças ao centro, foi um dos oradores. Agora com 20 anos, ele trabalhava em uma empresa de tecnologia e também atuava como voluntário no centro. Eu não estaria aqui hoje se não fosse pela Casa de Esperança e pela generosidade da Dona Célia e do Mateus. Eles não só me deram as ferramentas para mudar minha vida, mas também me ensinaram que ajudar os outros é a maior recompensa que podemos ter. Lucas terminou seu discurso com lágrimas nos olhos, sendo aplaudido de pé. Célia, sentada na primeira fileira, não conseguia conter a emoção. O espaço que agora levava seu nome era um símbolo de tudo o que ela acreditava. A capacidade de reconstruir, de recomeçar, de transformar o mundo com atos de bondade. Após a cerimônia, Mateus encontrou Célia sentada em um banco do jardim, admirando o movimento ao seu redor. Ele sentou-se ao lado dela, e por alguns instantes ficaram em silêncio, apenas observando. É incrível, não é? Disse ele, finalmente. Tudo isso começou com uma conversa naquela praça. Célia sorriu, olhando para ele com ternura. Às vezes, Mateus, as maiores mudanças começam com os menores gestos. Você me lembra disso todos os dias. Ele balançou a cabeça, sorrindo. A senhora sempre diz isso, mas a verdade é que eu sou apenas uma extensão do que a senhora começou. Eu tive sorte de encontrar alguém como a senhora. Célia segurou a mão de Mateus. Não foi sorte, meu querido. Foi o destino. E você fez o melhor com o que ele lhe deu. Isso é o que importa. Os anos continuaram a passar, e a Casa de Esperança permaneceu como um farol para a comunidade. Célia viveu para ver seu legado crescer ainda mais, sabendo que havia deixado o mundo um pouco melhor do que o encontrara. Mateus, por sua vez, tornou-se um exemplo de liderança e resiliência. Ele nunca esqueceu as lições que aprendeu com Célia e dedicou sua vida a retribuir a bondade que um dia recebeu. No final das contas, a história de Célia e Mateus não era apenas sobre um encontro casual que mudou suas vidas. Era sobre como um ato de bondade, por menor que pareça,
pode desencadear uma corrente de transformações que ecoam muito além do que imaginamos. E assim, o legado de Célia continuou vivo em cada sorriso, em cada recomeço, em cada pessoa que encontrou esperança dentro das portas da Casa de Esperança. Fim.